Por isso, eu quero falar com vocês hoje sobre esperança, algo que está no meu coração e eu desejo desaguar um pouco no seu coração. Eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu peço que você abra o texto comigo. E o tema da minha reflexão é não perca a esperança. Se você quiser acompanhar, o texto também está aqui na tela. Lucas capítulo 5, os irmãos podem ficar assentados como estão. Eu leio a partir do versículo 12, de 12 a 16. O texto vai falar da cura de um leproso. Diz assim o texto sagrado: Aconteceu que estando Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, ao que dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa expressão de Jesus, que essa passagem que Jesus toca na vida desse homem, possa tocar também em nosso coração. Que essa esperança que estava nesse homem, possa estar também nos nossos corações. Que a tua igreja, Senhor, seja edificada por essa porção, por essa palavra, por esse pedaço do Evangelho. E que o nosso ano seja um ano marcado pela esperança. E que nós, ao ouvir essa palavra, possamos ter muita esperança no Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Mas um ano vai se descortinando diante dos nossos olhos. 2022 já chegou. E algumas vezes nós vamos falar como se fosse 2021, calma. Mas ele já chegou, ele já está entre nós. A gente não preenche mais cheque. Mas na época que o pessoal preenchia cheque, nessa virada do ano, o pessoal colocava o ano anterior, depois tinha que ir no banco, dava um trabalhão todo, então é melhor você fazer Pix. Se atualiza. Até eu me atualizei agora. Faço Pix, tá bom? Então 2022 chegou, e 2022 vai se descortinando como um ano extremamente complicado. Eu falei da esperança, daqui a pouco eu vou falar da esperança, mas vamos ver alguns cenários. Teremos desafios particulares incríveis, eu não sei você, mas quando eu olho 2022 eu fico imaginando e tenho lá a minha lista de fazeres e aquilo que decidi ou fiz as minhas metas, eu falo assim, uau, eu preciso da graça de Deus para chegar até o final de 2022 com o meu coração completamente aquecido pela graça de Deus, eu preciso disso. Mas o cenário que está ao nosso redor, ou seja, o contexto no qual nós estamos inseridos, é extremamente complicado. Por exemplo, no nosso país nós teremos eleições, e a piada que eu soltei para um amigo dia desse foi o seguinte: se você quiser acabar com qualquer conversa, fale em quem você pretende votar. E aí acabou qualquer conversa, porque o cenário está fervendo. Se você diz de uma preferência política, a coisa ferve. Se você fala de uma proposta, a coisa pega fogo. E nós conhecemos e sabemos de pessoas que não se falam mais por conta de questões políticas. Está tão polarizada a coisa que, humanamente falando, eu não vejo muita esperança para as eleições desse ano, humanamente falando. A coisa está complicada. Quando a gente fala de política no nosso contexto brasileiro, a coisa está difícil. Quando a gente fala de política na questão geopolítica do mundo, nós vemos também que a situação no mundo está efervescente. Os temas políticos estão aí.
Nós estamos diante de um cenário extremamente difícil, porque a pandemia inflacionou o preço de todos os alimentos e todos os insumos, e os nossos orçamentos familiares estão sendo corroídos pela inflação. Quem não está sofrendo com a inflação? Somente aqueles que são bilionários. Mas a grande massa sofre com a inflação, e o prognóstico que vem agora é o seguinte: olha, a coisa pode piorar, porque é um ano de eleição e o mercado fica instável. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala assim: será que teremos esperança? Estamos agora vivendo uma fase, talvez final da pandemia, mas de um avanço de gripe, ou de um surto de gripe. Segunda e terça-feira dessa semana passei muito mal com gripe. Fiquei isolado, segundo a orientação médica, até quarta-feira, por conta de gripe. E aí você vê que um surto de gripe já lota as nossas unidades hospitalares. E nós não temos esperança nesse sentido. Agora, como igreja nós teremos vários desafios. E eu falo dos desafios com alegria no coração. Teremos o forro, teremos o piso, a parte elétrica, todas essas etapas extremamente custosas. Mas nós temos esperança, em nome de Jesus. Caminharemos pela fé como fizemos até aqui. E por isso, amados irmãos, diante de tantos desafios, nós precisamos ter a esperança e não podemos perder a esperança. E eu não posso perder a esperança desse mosquito que está aqui, não deixa eu falar. Estou tirando minha concentração, mas eu não vou perder a esperança. As pessoas dizem que o brasileiro, ele não perde a esperança nunca. E eu discordo. O cristão é que não perde a esperança nunca. Porque o cristão tem a sua esperança em Jesus. E ele é fiel até a morte por Jesus. Então, em 2022, diante de todos esses cenários, nós não perderemos a esperança. Agora, nós estamos diante de um texto em que o Senhor Jesus cura uma pessoa que estava vivendo com lepra. E é muito interessante porque esse texto ele também é descrito pelos outros evangelistas, mas eu decidi falar em Lucas porque Lucas é médico. E Lucas dá alguns detalhes que eu acho que o texto fica mais enriquecido. Nós temos alguns detalhes dentro da narrativa de Lucas que o texto fica mais bonito. Então, em primeiro lugar, nós temos o doente. Dá uma olhadinha. O doente, o versículo 12. E o mosquito não sai daqui. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A lepra era uma doença extremamente progressiva. E a lepra não tinha cura. Basicamente era uma sentença de morte, um problema insolúvel para a medicina da época. Naquela época não tinha nenhum medicamento para uma pessoa com lepra. A lepra, inclusive, desfigurava a pessoa e forçava a pessoa a viver numa quarentena sem fim. Porque a pessoa com lepra, segundo o Levítico, precisava ficar separada do contato das outras pessoas. Naquele contexto, inclusive, a lepra era extremamente contaminante. Se alguém tocasse em uma pessoa com lepra, essa pessoa ficaria completamente tocada pela lepra e também seria contaminada. Isso é tão verdade, porque eu me lembro que alguns anos, enquanto morava em Bauru, eu fui chamado para fazer parte de um grupo de estudo de espiritualidade dentro dos hospitais, e lá em Bauru tem um hospital que cuida somente de pessoas com lepra, e esse hospital era extremamente afastado. E lá com um grupo de estudantes de enfermagem, de espiritualidade, eu fui convidado como pastor a fazer parte dessa equipe médica. Nós então tínhamos que ter contato com as pessoas que estavam em tratamento de lepra. E eu me lembro que eu fiquei muito chocado porque os familiares não tinham contato nenhum com as pessoas que estavam na fase mais aguda do tratamento, recebendo as medicações. Então nós tínhamos um vidro, tínhamos alguns poucos furos nos vidros, e é por ali que nós conversávamos com as pessoas que estavam internadas. E aí, então, no canto de cada pavimento, havia um pedacinho, assim, uma portinha pequena, onde ali se passava os presentes, onde se passava a alimentação, e a pessoa com lepra não tinha nenhum contato conosco. E uma das
falas que mais me marcou como capelão, enquanto fiz aquele curso durante 2 meses, caminhando naquele leprosário, foi de uma senhora, que ela olhava nos meus olhos, ela falava assim: o que eu mais desejo, pastor, é o toque de alguém. Toque. Eu não sei mais o que é receber o toque de alguém. E olhando para aquela senhora, eu disse: mas isso há quanto tempo? Ela falou assim: aproximadamente uns 20 anos. 20 anos. A lepra tem um componente extremamente excludente. A pessoa com lepra, ela ficava completamente isolada da sociedade. O texto bíblico vai dizer, em alguns contextos, que os leprosos ficavam em aldeias extremamente separadas. Eles não tinham contato. E quando alguém chegava perto, eles tinham que falar assim: impuro. Inclusive isso está lá em Levítico. Impuro. Nós somos impuros. Não toquem em nós. E Lucas, o médico, vai nos informar que esse homem estava coberto de lepra, mostrando a gravidade, ou seja, o seu corpo todo estava repleto dessa doença. Essa doença havia tomado todo o corpo desse homem, e esse homem não tinha nenhuma solução humana. Esse homem mantinha a chama da esperança acesa em seu coração. Ele sabia que somente Jesus poderia livrá-lo dessa enfermidade. Por mais crítica que seja a sua situação, creia que Jesus pode transformar qualquer cenário da sua vida. Certamente você tem alguma área ou algum contexto, ou conhece alguma circunstância da sua vida ou da sua família, e que é extremamente difícil resolver ou ter uma solução. Mas agora, no nome de Jesus, eu quero que você creia que Jesus é o único que pode manter viva a chama da esperança no nosso coração, porque somente Ele pode reverter qualquer quadro. Depois da visita que fizemos àquela senhora, eu não tive a honra e nem a alegria de poder tocar naquela senhora e nem cumprimentar aquela senhora. Mas eu recebi um e-mail depois de muitos anos, que aquela senhora foi curada. E eu fiquei imaginando ela voltando para o convívio da sua família, e podendo almoçar, podendo abraçar, podendo se relacionar. Esse homem tinha tanta esperança de que Jesus o ajudaria, que ele descumpre uma das recomendações, que era não ter contato com ninguém. E ele descumpre isso. Agora, que esperança esse homem tinha? Ele descumpre a ordenança que está na lei, e ele vai ter com Jesus, e ele chega diante de Jesus e diz o seguinte: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É interessante que ele reconhece que Jesus é Senhor, e sendo Senhor, Ele pode atuar, e às vezes nós perdemos isso de visão, que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Aí gostamos de lembrar daquela expressão do salmista: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Ou seja, se você está na terra, você está debaixo do senhorio de Deus. E precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor sobre a vida. E quando Ele fala, milagres acontecem. Por isso que nós não podemos perder a esperança. E a esperança desse homem repousava no fato de que Jesus poderia reverter qualquer cenário. Qualquer cenário. Pensa em um cenário que está na sua cabeça, que você fala assim: não tem solução. Jesus pode reverter. Jesus dá jeito. Quantas pessoas que nós conhecemos e que estão atrás das grades, e que a sociedade já disse, não tem solução, e a pessoa se converte, é transformada pelo Evangelho, e a gente fala assim: Jesus pode reverter qualquer quadro, qualquer cenário. O que nós precisamos? Encontrar-se com Jesus e reconhecer que Ele é Senhor. Ele chega para Jesus e fala o seguinte: Senhor, se quiseres. E aqui esse leproso, ele vai na contramão da teologia da prosperidade.
Porque a teologia da prosperidade ensina a gente de uma maneira muito equivocada que nós merecemos as coisas, que chegamos diante de Deus exigindo os nossos direitos. Eu quero, eu determino. Chega esse homem e fala o seguinte: se tu quiseres, se o Senhor quiser, se a minha oração for ouvida por ti, ó Jesus. Agora, é interessante que Lucas diz que Jesus está numa cidade, e a cidade é extremamente barulhenta, a cidade tem muito som, e esse homem está gritando. Agora você imagina, outras pessoas também estavam falando, ou tentando encontrar-se com Jesus no olhar, e ele fala, e faz essa oração, ele roga, ele fala o seguinte: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Então o segundo ponto que eu quero tratar aqui é do médico. Vamos ver a postura do médico? Já falei um pouco a respeito do leproso, agora vamos falar do médico. Esse leproso, ele fura o bloqueio, ele se infiltra no meio do povo da cidade, ele está no meio da cidade, e a atitude dele é extremamente linda, porque ele se prostra e ele adora Jesus. Ele não faz simplesmente um pedido, não é um pedido solto em meio à multidão. Eu sempre falo isso. Por exemplo, hoje não, porque hoje nós temos um grupo menor, mas quando a casa está cheia, quando a igreja está cheia, temos aqui 70 pessoas, não adianta você querer falar comigo no meio da multidão, porque fica um monte de vozes, não é assim? Aí você pode depois ficar bravo comigo: pastor, mas naquele dia eu falei para você, você falou, mas tinha um monte de gente falando. Calma. Ele se prostra. Ele tem uma posição diferente das outras pessoas. As outras pessoas estão olhando para Jesus. O que ele faz? Ele se prostra, ele adora Jesus. E ele reconhece que Jesus é o Senhor. E diz o texto que ele põe o rosto em terra. Agora, colocar o rosto em terra é sinal de respeito, é sinal de reverência, é sinal de reconhecimento que você está diante do Todo-Poderoso. Uma pergunta: qual foi a última vez que você colocou o rosto em terra para orar? Se faz muito tempo, a minha oração é que em 2022 você ore a Deus com o rosto em terra, que você suplique, que você se prostre, que você o adore, reconhecendo que somente Ele pode reverter qualquer quadro da sua vida, qualquer cenário da sua família, qualquer cenário do nosso país, da nossa igreja. E nós não podemos perder a esperança. Ele não perdeu a esperança. Ele vai até Jesus, ele roga até Jesus, ele fala: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu não consigo, eu não aguento mais viver com essa marca no meu corpo, eu não consigo mais viver com tanto sofrimento sobre mim, mas eu me submeto à tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar a obra. Eu me prostro, eu me rendo, é rosto em terra. Quem tem filho pequeno sabe que rosto em terra é fundamental para que eles permaneçam lá na frente temendo a Deus. Lá nas minhas insônias, e aprendi isso com C.S. Lewis diz o seguinte: quando você está com insônia, quem aqui sofre de insônia que nem eu? Só eu? Tá, vocês dormem bem, né? É bom dormir bem, hein? Eu vou fazer uma pastoral sobre sono esse ano. Leiam, tá? Leiam. Já estou escrevendo. O Fábio vai editar, vai ficar bonito no boletim. Leiam a pastoral. Dormir bem é bom, mas eu sempre tive problema com sono. E aí, lendo o C.S. Lewis, ele fala o seguinte: quando eu não consigo pegar no sono, significa que Deus está me chamando para orar. Aquilo me tranquilizou. Então o que eu faço nas madrugadas quando bate a insônia? Vou orar. E um dos lugares específicos é no leito do meu filho, porque eu espero e oro que ele seja um grande homem de Deus, que ele seja livre, liberto dessa humanidade pervertida. Não sei se você sabe, mas algumas vezes eu vim orar aqui, nesse espaço, na pandemia, eu e as câmeras que ficavam me vigiando, me monitorando, clamando a Deus que a igreja voltasse, prostrado, rosto em terra, porque o rosto em terra nos coloca na posição de humildade, somos pó,
mas estamos diante daquele que é grande, daquele que é poderoso. E diz o texto que Jesus, movido de compaixão, eu gosto dessa expressão de Marcos, porque Marcos vai dizer para nós que Jesus foi movido de grande compaixão. E Jesus, com grande compaixão, toca no leproso. Jesus quebra a lei cerimonial, ele toca no leproso. Ninguém podia tocar num leproso, porque a pessoa que tocasse no leproso pegaria a lepra e diante da lei ficaria o quê? Impuro. Mas nós estamos diante de Jesus e Jesus é 100% santo. A impureza do pecador não contamina Jesus, que continua puro. E agora, e o rapaz que era completamente leproso? Ele fica purificado, porque a expressão dele no versículo 12 é essa: Senhor, se quiseres, pode me purificar? E aí Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus olha para ele e fala assim: eu quero atender seu pedido. Você não quer ficar limpo? Fica limpo, então eu toco na sua vida. Porque não há nada mais precioso do que o toque de Jesus em nossas vidas. Em 2022, o que nós mais precisamos? Do toque de Jesus, da presença de Jesus. Agora, Ele só irá tocar a nós se nós nos curvarmos, se nós suplicarmos. Qual que é a nossa agenda de oração? Qual que é a nossa lista de prioridade diante do Senhor? Senhor, se quiseres, resolva para mim isso, porque eu não tenho como resolver. Você tem algum problema assim? Jesus, se o Senhor não entrar com providência, ninguém consegue resolver essa parada aqui. Essa parada aqui não é para meros mortais. Isso aqui é só para o Senhor, que é santo, poderoso, Salvador. Só o Senhor pode dar jeito nessa situação aqui. Então entra com providência. Aí Jesus fala o seguinte: eu quero te purificar. Fica limpo. Imediatamente a lepra desapareceu. É interessante isso, que Jesus não realiza a cura por prestação. Tem gente que pensa que a cura vem a galope, né, e vai acontecendo por etapas. Nesse caso, a cura acontece na hora. E Jesus estende a mão. Ele vai estender a mão para mim e para você. Ele vai te socorrer. Agora, o que nós precisamos fazer? Nos ajoelhar, rosto em terra, clamar. Por mais que você viva isolado, tenha esperança. Por mais que você tenha sido desprezado ou desprezada, saiba que Jesus te ama, te importa com você, Ele vem na sua direção. Por mais que você tenha vivido momentos difíceis nesses 2 últimos anos, saiba que Jesus pode tocar na sua vida e mudar o rumo da sua história, mudar o curso, o seu futuro. E eu estou pregando para mim mesmo. Por mais desanimado que você esteja, com vários cenários, Jesus quer te reanimar. Por mais grave que seja o seu problema, Jesus é o médico dos médicos. Quando ele chega diante daquele homem, ele fala assim: eu quero te curar, fique são. Imediatamente acabou o problema. Quando Jesus chega, ele chega com a cura. E Jesus fala: eu quero, fique limpo. A vontade de Jesus foi de curar aquele homem. É interessante que Jesus tem compaixão ao tocar naquele homem, compaixão ao receber a oração daquele homem, mas Jesus tem poder para mudar o cenário da vida daquele homem. Então veja como Jesus é completo. Ele tem o poder de curar, mas ele também tem o poder da compaixão. Ele não apenas quer, mas ele pode. E às vezes nós queremos, mas não podemos, não é assim? Eu queria, por exemplo, ter o poder de curar, um exemplo, humanamente falando. Você vê alguém sofrendo, chorando. A gente queria falar assim: olha, passar a mão em cima, né? Levanta, anda, está tudo certo, vai embora. Mas não pode. Perguntaram para mim se eu queria ter muito dinheiro. Eu queria, mas não posso. Se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria no ministério pastoral? Não. O que mais que a gente podia querer? Tem muita coisa que a gente quer, mas a gente pode.
Não pode. Agora Jesus quer e pode. Que lindo isso. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você tenha uma vida bonita em 2022. Ele quer e pode fazer isso em você. Ele quer te dar paz. Ele quer te curar. Ele quer te ajudar. A lepra, por exemplo, é um sinal do pecado, um símbolo do pecado no Antigo Testamento. A gente tem esse simbolismo. A lepra, por exemplo, separa o homem do seu convívio, assim como o pecado também nos separa do convívio da igreja, de Deus e de outras pessoas. A lepra, por exemplo, tira a sensibilidade da pele, assim como o pecado também entorpece a mente do pecador. Quando você conversa com uma pessoa que está envolta em pecado, ela não tem nenhuma saída, nenhuma perspectiva, ela está completamente seduzida pelo pecado, ela está com seu coração endurecido, ela está insensível, assim como a pele de uma pessoa leprosa. A lepra deixa marcas e cicatrizes nas pessoas, assim como também o pecado deixa marcas, nós sabemos disso. Deus perdoa, mas as consequências ficam. A lepra é contagiosa, o pecado também. Um pecado, segundo a Bíblia, chama um outro pecado, um abismo chama um outro abismo. E aí você conhece pessoas que estão no caminho dos pecadores, que se assentam na roda dos escarnecedores, e esse contexto todo vai te contaminando no pecado. Então cuidado com a contaminação do pecado, com a marca do pecado, com o rótulo do pecado em sua vida. A lepra cheira mal, o pecado, no primeiro momento ele parece ser atrativo, bonito, mas depois ele tem cheiro de morte. Lembre-se disso, que o pecado promete liberdades, mas depois escraviza. No início o pecado parece ser maravilhoso, mas depois ele escraviza. Esse homem estava escravizado nos seus pecados e na lepra, mas quando ele tem contato com Jesus, o que acontece com ele? Ele fica limpo, ele fica são. Estamos diante de Jesus que pode curar a saúde física e a saúde da alma. Você e eu podemos nos libertar das preocupações desse ano que vai se iniciando e ter a esperança completamente reavivada, reaquecida em nossos corações. A cura que Jesus realiza é uma cura instantânea. E aí vem o testemunho desse homem, dá uma olhadinha comigo no verso 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. E eu achei isso sensacional. Por quê? Por quê? Jesus fala o seguinte: olha, não fala para ninguém. Agora você pega, vai lá no sacerdote, fala para o sacerdote, faz o sacrifício, e isso será de testemunho para todo mundo. Eu quero que você dê testemunho, mas eu não quero que você conte do milagre para ninguém. E aí? Porque o sacerdote era a autoridade sanitária da época. Somente o sacerdote poderia dar o veredito que aquela pessoa estava livre da lepra. Em outras palavras, Jesus está cumprindo tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Então você vai lá, conversa com o sacerdote, ele vai te dar uma autorização e você vai poder voltar ao convívio social, você vai poder voltar a ir à sinagoga, você pode frequentar o templo, agora você pode ter a sua vida restabelecida. O que Jesus faz conosco quando Ele nos perdoa? Ele nos coloca na igreja, Ele nos restaura socialmente também, Ele nos dá uma nova vida. Jesus nos dá a carta de alforria. Por isso que Ele veio ser o quê? O nosso Salvador. Em 2022 é vida livre, vida na paz de Deus, tranquilos, convívio santo, convivência boa. Aí Jesus fala o seguinte: olha, isso daí será testemunho para todas as pessoas. E a cura desse homem então pode impactar a vida de muitos outros. É interessante que o texto vai dizer o seguinte no versículo 15: porém o que se dizia a respeito de Jesus, cada vez se divulgava mais. A pergunta é: esse homem cumpriu aquilo que Jesus disse para ele? Não.
Esse homem, ao ser curado, ele foi ao sacerdote? Foi, mas no caminho, ele saiu contando para todo mundo. Agora, você imagina a cena? Porque o que Lucas diz para nós, sendo médico, é o seguinte: esse homem estava com o seu corpo tomado pela lepra. E aí fui fazendo a lição de casa, e lembrando da época que eu estive no hospital, para um corpo inteiro ficar repleto de lepra, esse homem estava sofrendo com essa enfermidade há mais de 40 anos. Depois, de um modo muito sobrenatural, instantâneo, Jesus o limpa. Então o que ele faz? Quando ele está indo a caminho do sacerdote, ele está contando para todo mundo. Se um cachorro latisse para ele, ele falou: estou livre da lepra, vem aqui cachorrinho, bilu, bilu, e estava feliz da vida. Ele sai contando para todo mundo. E até ele chegar no sacerdote, vem uma multidão na direção de Jesus, porque quer saber que Jesus é esse que cura, que toca, que dá esperança, que Jesus é esse. Todos nós já fomos impactados por essa esperança. A pergunta é: você está contagiado para viver 2022 cheio dessa esperança? Quando as pessoas te encontrarem nesse ano, elas vão ver que você está cheio dessa esperança. Porque esse homem, depois de ter tido um encontro com Jesus, ele começa a divulgar. Ele não fala de outra coisa. Ele só pensa em divulgar o nome do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha no texto, no versículo 15. E grandes multidões afluíam até Jesus. Olha que interessante. O testemunho dele não foi o seguinte: olha, ele me curou, ele tirou a lepra de mim. Não foi isso. Ele falou o seguinte: Jesus abasteceu o meu coração de esperança. Ele curou a minha alma e, de quebra, curou também o meu corpo. Porque olha a sequência de Lucas. Lucas diz que as multidões afluíam para ouvirem Jesus. Eles não queriam somente o milagre físico, eles não queriam somente sair das suas enfermidades, mas eles queriam ouvir a palavra de Jesus e também serem curados. O que nós queremos para 2022? Ouvir a palavra do Senhor Jesus e também receber a cura, se possível, no nosso corpo. A cura das pessoas que nós conhecemos, a cura dessa pandemia, a cura da nossa nação. Ou você não ora pela nossa nação, para que Deus cure a nossa nação? E a pergunta é: vamos perder a esperança pelo nosso país? Vamos perder a esperança sobre situações da nossa casa, da nossa família? Vamos perder a esperança em relação à igreja, ao reino de Deus? Claro que não. Como ficaremos? Ficaremos como esse homem, cheio da esperança, abastecidos da esperança. E lembrando da orientação de Paulo, quando ele diz que se nós esperamos por Cristo somente pelas coisas dessa vida, somos os mais infelizes desse mundo. Não podemos esperar que Jesus vai atender a gente somente nas coisas ordinárias do aqui e agora, não. Temos que ter esperança de que Ele está fazendo novas todas as coisas, de que Ele vai renovar o nosso coração. Aí você vai falar assim: pastor, você nem sabe como será o meu ano. E se eu ficar desanimado, Ele vai te animar. E se eu cair, Ele vai te levantar. E se eu esmorecer, Ele vai te ajudar. E se eu me sentir sozinho, Ele vai colocar pessoas do seu lado para te levantar, para aquecer o seu coração, para que eu e você, que a nossa igreja, todos nós não percamos a esperança. Sabe como funciona a esperança? A esperança, na minha concepção bíblica, ela é contagiante. E aí você vai falar assim, até me perguntaram o dia desse, eu achei interessante: pastor, você é assim sempre? Eu achei engraçada essa pergunta. Falei assim: assim sempre como? Assim, desse seu jeito. Aí eu falei: costumo ser assim, né, Natália? Meu filho é uma cópia minha, eu costumo ser assim. Mas nem sempre, nem todo dia. Aí quando eu não estou tão contagiado assim, qual que é a minha oração pela manhã? Deus, coloca no meu caminho uma pessoa que esteja contagiada, uma pessoa feliz da vida,
para que essa felicidade venha, invada o meu coração e eu fique também animado. É isso que acontece na igreja. Às vezes a gente chega para o culto e a gente não está muito bem, mas aí a gente encontra uma pessoa, a gente encontra um sorriso, a gente encontra um olhar, aquilo aquece o nosso coração. Ou a gente vem derrubado, como eu vim hoje pela manhã. De hoje de manhã eu estava derrubado. Mas eu entrei aqui, o Lucas até perguntou, e aí, está tudo bem, né, Lucas? Quando a gente cantou a primeira canção, eu falei, aqui é meu lugar. Deus revigorou a esperança e eu preguei como se eu tivesse tido aquela noite incrível. Porque nós precisamos uns dos outros. Porque lá fora só tem desesperança. E aqui dentro nós temos muita esperança. Esperança em Jesus, esperança no toque de Deus, esperança nas santas misericórdias do Senhor, esperança no consolo que vem de Deus, esperança na provisão de Deus, esperança na direção de Deus, esperança na visão que Deus vai nos dar para a gente cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa carreira, do nosso futuro. Esperança, esperança, esperança. Não perca a esperança. E a minha oração é que esse púlpito possa alimentar em 2022 a sua esperança, o seu coração. E que bom que a irmã Jane chegou. Que bom te ver aqui. Aquece o meu coração, que esperança. Eu encerro, amados irmãos, querendo cantar com vocês. Eu sou feliz com Jesus. E não tem como cantar isso sem esperança no coração. Eu sou feliz com Jesus.